Você já teve a sensação de carregar um peso no coração que simplesmente não consegue nomear? Uma tristeza que surge do nada, uma pontada de ansiedade que você não entende, um medo que parece não fazer sentido com a vida tranquila que você leva hoje? Talvez a dor que você sente não venha do que está acontecendo agora. Talvez ela venha de um lugar muito mais profundo, o seu subconsciente pedindo para ser curado. Lá no começo da sua vida, você aprendeu a sobreviver. Você aprendeu a segurar o choro, a engolir as palavras difíceis, a se ajustar ao que doía e a sorrir por fora mesmo quando estava desfeito por dentro. E todas essas lições, todas essas emoções ficaram presas, escondidas, guardadas em um cantinho quieto da sua alma que você raramente visita. Os grandes filósofos do estoicismo chamavam esse espaço de interioridade. Eles diziam que todos nós carregamos um lugar secreto onde vivem nossos sofrimentos, nossos medos, as forças que esquecemos que tínhamos e o poder de recomeçar. A verdade é simples e libertadora. Você não consegue curar o que esconde. Você só cura aquilo que decide iluminar. Hoje vou te guiar por um caminho tranquilo, onde os ensinamentos do estoicismo se unem ao poder da sua mente mais profunda. Um caminho onde você começa a entender como seu subconsciente funciona e como devagar pode liberar as emoções presas, soltar o que causa sofrimento e encontrar a paz que você pensou ter perdido. Enquanto você escuta esta voz calma, seu subconsciente estará acordado e receptivo, pronto para transformar a dor em coragem, o medo em clareza e a ferida em sabedoria. Respire profundamente, solte o corpo no colchão e permita que essa jornada de volta para você mesmo comece. Lição 1. A ferida oculta é a maior controladora da sua vida. Existem as dores que você percebe e as dores que você carrega sem notar. São feridas silenciosas, pequenas rachaduras na sua essência que você aprendeu a cobrir tão bem que até esqueceu que estavam ali. Mas seu subconsciente não esquece. Ele age como um guardião silencioso, arquivando cada sentimento que você não expressou, cada lágrima que você se proibiu de chorar, cada palavra que ficou engasgada na sua garganta. Os antigos estoicos, mesmo sem usar o termo subconsciente, entendiam essa dinâmica perfeitamente. Eles observavam que o que nos causa sofrimento de verdade não é o evento ruim em si, mas sim a forma como deixamos essa dor guardada, não resolvida, sem receber a luz da nossa atenção. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, dizia que nada pode nos machucar tanto quanto a nossa própria mente se permitirmos que ela esconda nossas feridas, em vez de entendê-las e acolhê-las. Agora respire lentamente, mas devagar, e tente notar se existe um ponto dentro de você que fica um pouco dolorido quando você pensa em algo mais profundo. Talvez seja algo que te disseram na infância, algo que fizeram com você, ou talvez algo que você fez e nunca conseguiu perdoar a si mesmo. Pode ser a lembrança de um abandono, de uma rejeição, de uma grande perda, ou aquela sensação de que você nunca é bom o suficiente. Não importa a origem. Toda ferida que não é curada cria raízes no seu subconsciente e começa sutilmente a guiar sua vida sem que você perceba. Quando você ignora essa ferida, ela encontra outras maneiras de se manifestar. Um medo que não tem explicação, uma ansiedade que brota de repente, tensão nos ombros, dificuldade para dormir, uma sensação de vazio ou problemas para confiar e se sentir merecedor de coisas boas. O subconsciente não usa palavras, ele se comunica através de sintomas. Os estoicos compreendiam isso. Eles ensinavam que a alma doente gera confusão na mente e peso no corpo. Por isso, eles buscavam a clareza, a simplicidade e o autocontrole. A ferida que você deixa de lado não some, ela se transforma.
Ela vira um padrão de comportamento, uma proteção exagerada, uma insegurança constante, um medo de que o passado se repita. Mas a verdade mais essencial desta lição é: você não tem culpa da ferida, mas tem total responsabilidade pela cura. Respire mais uma vez, bem fundo. Imagine agora que no centro do seu peito existe uma porta simples. Atrás dela estão todas as emoções que você não permitiu sair, os choros contidos, os medos que nunca foram ouvidos, os pensamentos que você empurrou para o fundo porque achou que o melhor era deixar para lá. Mas deixar para lá não cura. Ignorar não cura. Fingir que está tudo bem não cura. Apenas a luz da sua atenção cura. Quero que você imagine que abre essa porta com muita gentileza. E lá dentro, você encontra uma versão mais jovem de você mesmo. Pode ser uma criança, um adolescente ou apenas você há alguns anos que passou por algo que era difícil demais para encarar sozinho naquele momento. Observe essa parte de você. Ela parece cansada, assustada, solitária. Ela está carregando um fardo. Ela tenta parecer mais forte do que é. Os estoicos nos ensinavam que a verdadeira força não está em não sentir, mas sim em sentir com coragem. Fugir não protege, fugir aprisiona. Agora, aproxime-se dessa versão sua. Sente-se bem pertinho dela e, mesmo que em silêncio, transmita a ela esta mensagem crucial: eu vejo você. Essa simples frase, sentida no seu interior, abre caminhos profundos no subconsciente. Isso ocorre porque muitos traumas nascem da sensação de não ter sido visto, não ter sido protegido ou não ter sido acolhido. Quando você reconhece sua própria ferida, você a enfraquece. Quando você acolhe a dor com bondade, o subconsciente entende que ela não é mais uma ameaça. Quando você olha para dentro com ternura, a cura se inicia, não com luta, mas com a sua presença calma. Respire de novo e sinta a reação do seu corpo. Talvez um alívio suave, talvez a sensação de que um peso antigo está escorrendo devagar. É assim que o subconsciente trabalha, no seu silêncio e no seu ritmo, com total suavidade. Agora, pergunte sutilmente a essa versão sua: o que você precisava ouvir naquela época que nunca ouviu? E deixe que a resposta venha, mesmo que seja apenas uma sensação. Talvez seja: a culpa não é sua. Você fez o melhor que podia. Você merecia ser amado. Você não precisava ser tão forte. Você era suficiente. Essas palavras não mudam o que aconteceu, mas mudam o significado que o passado tem dentro de você. E isso é o início da cura. Os estoicos sabiam que uma ferida só deixa de controlar sua vida quando você a compreende. E a lei da atração ensina que a sua energia só muda quando a dor é finalmente liberada. O subconsciente complementa: quando você cura uma dor antiga, todo o seu presente se harmoniza. Coloque uma mão imaginária sobre o seu próprio coração e repita mentalmente: eu ilumino o que estava escondido. Eu acolho o que doeu. Eu liberto o que me prendia. Eu permito que minha alma respire novamente. Sinta essa frase entrar no seu corpo como um remédio suave, porque esta é a verdade fundamental que você leva desta lição. A ferida que você ignora é a que mais te controla, mas a ferida que você olha com amor perde todo o poder sobre você. A partir de agora, você não está mais fugindo de si mesmo, você está se reencontrando. Lição 2. Acalma. Cura o que o tempo não conseguiu. Muitas vezes ouvimos que o tempo cura tudo. Mas ai, se isso fosse verdade, por que algumas tristezas continuam tão vivas, mesmo depois de tantos anos? Por que certas lembranças ainda apertam o peito? Por que alguns medos persistem? E por que certas feridas ainda incomodam quando você tenta se convencer de que isso já passou? Os estoicos conheciam a resposta.
O tempo não cura. Quem cura é a consciência. O tempo simplesmente passa. Ele não tem o poder de tocar suas emoções. Ele não reorganiza o que está desordenado dentro de você. A única força capaz de dissolver dores antigas e profundas é a calma. A calma é o remédio invisível que o subconsciente compreende. A calma é a linguagem que a alma reconhece. A calma é o estado interno, onde finalmente a cura pode acontecer. Respire lentamente e sinta como seu corpo responde ao silêncio. A calma é um lugar sagrado. E quando você se permite entrar nesse lugar, seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor. O tempo pode apenas esconder, mas só a calma transforma. O tempo pode enterrar, mas só a calma ilumina. O tempo pode criar distância, mas só a calma dissolve a dor. Os estoicos praticavam essa calma diariamente. Eles acreditavam que uma mente agitada é um terreno fértil para o sofrimento, para as ilusões e para as histórias que inventamos e que aumentam as feridas antigas. Mas a mente calma é como a superfície de um lago quieto. Nela, tudo se reflete com total clareza, com simplicidade e com verdade. Você não pode curar algo que não consegue enxergar, e é a calma que torna visível aquilo que a correria escondeu. Agora, feche os olhos por um momento e imagine que você está sentado confortavelmente no centro de um vasto campo vazio. Ao seu redor, só existe silêncio. Nada te chama, nada te apressa, nada espera nada de você. Existe apenas a sua respiração, suave e constante, como o ir e vir das ondas na praia. Neste espaço interno e tranquilo, a dor que o tempo não conseguiu curar começa a se mostrar. Mas ao contrário do que você pensa, ela não aparece para te machucar. Ela aparece porque finalmente encontrou um lugar seguro para ser liberada. A calma é esse lugar. A calma é o abraço que você sempre precisou dar a si mesmo. A calma é a pausa que seu corpo implorou por anos. A calma é o colo que sua alma esperava. Os estoicos ensinavam que a dor só ganha força na mente que está turbulenta. Mas na mente que está em paz, ela se revela pequena, compreensível e humana. Imagine agora que essa dor antiga aparece à sua frente como uma criança, segurando algo muito pesado. É uma parte sua que ficou esquecida no tempo, carregando o que não soube soltar. Essa parte de você não precisa mais lutar, não precisa mais se esconder. Ela só precisa que você a veja. Aproxime-se dessa criança interior com muita suavidade. Talvez ela não diga nada, talvez esteja assustada. Mas ela sente a sua presença e isso é o suficiente. Os estoicos diriam que você está praticando a cura pela clareza. A lei da atração diria que você está elevando sua energia para uma frequência mais alta. O subconsciente diria que você está recuperando um pedacinho perdido de si mesmo. Agora, com carinho, coloque a mão no ombro dessa criança e diga mentalmente: eu estou aqui agora. Esta frase simples possui um poder curativo profundo, porque a dor que não cicatrizou é, quase sempre, a dor que foi vivida em solidão. Respire fundo e imagine que uma luz suave e morna desce sobre vocês dois. Essa luz não exige nada, ela não força uma cura imediata, ela apenas oferece calor e acolhimento, e aquilo que recebe calor começa a derreter. O que o tempo não conseguiu curar começa a se dissolver no calor da sua presença calma e atenta. A calma cura porque ela tira sua mente do modo de defesa e alerta. Ela relaxa o seu corpo, que estava segurando tensões antigas. Ela envia ao subconsciente a mensagem clara de que agora é seguro. Ela substitui o medo pela sua presença. Ela dá espaço para a dor se expressar e assim ir embora. Ela desbloqueia emoções que estavam congeladas. Ela mostra que você não precisa mais brigar contra você mesmo. O tempo não faz nada disso.
A calma faz. Agora, pergunte a essa parte sua. O que você tentou me mostrar durante todos esses anos? Talvez a resposta venha como palavras, talvez como uma emoção, talvez como uma lembrança muito antiga. A verdade é que seu corpo sempre soube o que sua mente tentou esquecer. Os estoicos tinham um hábito poderoso. Eles simplesmente paravam. Paravam para respirar. Paravam para observar o mundo. Paravam para sentir a si mesmos. Eles sabiam que o movimento constante e apressado é inimigo da cura. Porque a cura exige profundidade, e profundidade exige silêncio. Seu subconsciente também funciona assim. Quando você se acalma, ele se abre, ele começa a cooperar, ele te mostra o caminho da libertação. Ele reconstrói os lugares internos que você achava que estavam destruídos para sempre. Agora, imagine que você pega da mão dessa criança o peso que ela estava carregando. Mas ao tocar esse peso, ele simplesmente se desfaz. Vira poeira, vira luz, vira nada. Porque o peso nunca foi real. Era apenas uma memória congelada. Respire e sinta seu peito se expandir. Sinta que algo se soltou, algo se ajeitou, algo ficou muito mais leve. A calma não é barulhenta. Ela sussurra, ela não quebra, ela suaviza, ela não impõe, ela permite. Coloque a mão imaginária no peito e repita no seu interior: eu encontro a cura quando eu me acalmo. Meu passado não me controla mais. Eu liberto o que o tempo sozinho não conseguiu levar. Minha alma descansa no silêncio. Sinta essas palavras como gotas mornas de chuva caindo sobre feridas antigas. Porque a verdade profunda desta lição é simples. O tempo só passa. Mas a calma, sim, cura. E quando você aprende a se acalmar, a dor que parecia eterna finalmente encontra o seu descanso. Lição 3. O subconsciente guarda dores que você nunca compartilhou com ninguém. Existem coisas dentro de você que nem mesmo você sabe que carrega. São histórias que jamais foram contadas. Medos que nunca receberam um nome. Emoções que você engoliu muito rápido porque achou que não era importante, ou porque acreditou que não havia tempo para sentir, ou porque não tinha ninguém com quem pudesse se abrir. Mas o subconsciente registra tudo. Ele guarda cada sensação, cada lágrima escondida, cada momento em que você precisou ser forte, cada injustiça que você tentou ignorar e cada palavra que te machucou e que você fingiu não escutar. Ele não faz julgamentos, não interpreta, não questiona. Ele apenas arquiva. Os estoicos viam isso de outra perspectiva. Eles falavam da alma como um recipiente muito sensível, um lugar onde nada é esquecido até que seja completamente compreendido. Eles diziam que a dor escondida é como um veneno lento, não mata, mas enfraquece, cansa, drena sua energia e faz com que você viva em estado de alerta, mesmo quando não há perigo. É exatamente isso que o subconsciente faz. Ele tenta te proteger das dores que arquivou, mas ao fazer isso, acaba te mantendo preso a reações antigas que não se encaixam mais na vida que você leva hoje. Respire devagar, muito devagar, e tente perceber se há em você algum incômodo que não tem explicação. Algo que mexe com sua paz interior, mesmo quando tudo parece estar bem. Algo que aparece como uma tristeza súbita, uma irritação sem motivo, uma ansiedade repentina ou uma vontade de fugir sem saber para onde. Esses sinais são mensagens. São como cartas que seu subconsciente te envia para dizer: ainda estou carregando esse peso sozinho. Não aguento guardar isso para sempre. Por favor, preste atenção em mim. Agora feche os olhos e imagine que existe uma caixa bem antiga e pesada dentro de você. Ela não está trancada. Ela só nunca foi aberta porque você sentia medo do que poderia encontrar lá dentro. Essa caixa representa todas as dores que você nunca contou a ninguém. Dores tão silenciosas
que às vezes nem você se lembra delas, até que alguma situação externa aciona a memória do que foi vivido. Os estoicos diriam que essa caixa só pode ser aberta com coragem. A lei da atração diria que essa caixa precisa ser limpa para que você possa atrair a leveza. O subconsciente diria que essa caixa precisa ser iluminada para que você possa viver em paz. Respire mais uma vez, com a máxima suavidade. Imagine que você se aproxima dessa caixa e toca nela com cuidado. Você não vai abrir com força, não vai arrancar nada lá de dentro. Tudo será feito no seu próprio tempo, de uma forma gentil, compassiva e cheia de amor por você mesmo. Ao tocar a caixa, ela parece vibrar levemente. Essa é a memória sendo ativada. Não como dor, mas como um sinal de liberação. Agora a tampa se abre, devagar. E dentro dela você vê lembranças que achava que estavam esquecidas para sempre. Talvez momentos pequenos que, na época, pareciam insignificantes, mas que deixaram marcas profundas. Talvez você veja a si mesmo muito jovem, tentando entender por que o mundo era tão duro. Talvez veja uma cena de alguém que te tratou com injustiça. Talvez um momento em que você não foi defendido. Talvez a primeira vez que sentiu medo de não ser suficiente. Talvez a primeira vez que precisou engolir o choro para parecer forte. Essas memórias não aparecem para te machucar. Elas aparecem porque você finalmente está pronto para deixá-las ir. Os estoicos diziam que encarar a dor é um ato de liberdade. A lei da atração diz que liberar a dor é um ato de elevação de energia. O subconsciente diz que dar um nome à dor é o primeiro passo para curá-la. Agora imagine que você pega uma dessas memórias na palma das suas mãos. Ela não pesa mais como antes. É como uma pequena luz frágil, mas clara. E você percebe que aquilo que um dia te feriu não tem mais o poder que tinha. Respire fundo. E enquanto você respira, imagine que essa luz começa a se dissolver entre seus dedos, como poeira de estrela. É assim que a cura acontece. Não como um corte doloroso, mas como um derretimento lento daquilo que um dia te manteve preso. Agora pergunte ao seu subconsciente: o que você guardou por mim que eu já posso deixar ir? Talvez venha uma emoção, um nome, uma pessoa, uma lembrança, um arrependimento, um sentimento de abandono, um medo antigo. Seja o que for, não tente afastar. Apenas observe com calma. Os estoicos ensinavam que nada é superado enquanto for evitado. A lei da atração complementa que nada de bom pode se manifestar se você vive se protegendo da sua própria verdade. E o subconsciente diz: o que você evita sentir te controla. O que você sente com calma se desintegra. Agora imagine que você pega tudo o que estava dentro da caixa e coloca no chão bem à sua frente. Não está pesado, não é ameaçador, mas está exposto à luz. E à medida que a luz toca essas dores, elas começam a sumir como fumaça no vento. Aos poucos, sem pressa, sem esforço. Respire profundamente e sinta a leveza nascendo dentro de você. Uma leveza que talvez você não sentia há anos. É a leveza de não carregar mais sozinho o que nunca deveria ter sido guardado. Coloque uma mão imaginária sobre o peito e repita: eu liberto o que estava escondido. Meu subconsciente agora pode descansar. Eu curo o que nunca consegui expressar. Eu permito que a paz entre onde a dor morava. Sinta seu corpo aceitar essas frases, como quem bebe água depois de uma longa sede. E lembre-se da verdade final desta lição. O subconsciente guarda dores que você nunca contou a ninguém. Mas quando você finalmente as enxerga, ele abre espaço para você se tornar uma pessoa nova. Lição 4. A aceitação é o remédio essencial da alma. Muitas vezes, quando estamos em sofrimento, acreditamos que a cura só virá quando conseguirmos mudar o que aconteceu.
Pensamos que se tivéssemos feito diferente, se tivéssemos sido tratados melhor, se o mundo tivesse sido mais justo, a dor não existiria. Mas a verdade, essa verdade que é difícil, mas que liberta, é que a cura não nasce de uma mudança no passado. A cura nasce da aceitação. Os estoicos sabiam disso profundamente. Para eles, a aceitação não era um sinal de fraqueza, não era desistir nem se conformar. Era inteligência e sabedoria. Eles diziam: o que podemos mudar, nós mudamos. O que não depende de nós, nós aceitamos. E ao aceitar, a sua alma para de lutar contra o que é impossível. O subconsciente funciona da mesma maneira. Quando você não aceita o que viveu, ele entende que aquilo ainda está em curso. Para o subconsciente, o passado não existe. Tudo o que você rejeita se repete como se estivesse acontecendo agora. É por isso que algumas emoções dolorosas parecem não ter fim. É por isso que certos medos incomodam como se fossem novos. É por isso que algumas lembranças ainda te afetam profundamente, mesmo depois de muito tempo. Enquanto você resiste internamente, o subconsciente continua repetindo o sofrimento. Mas quando você aceita, ele recebe a mensagem que mais precisa ouvir. Acabou. Respire profundamente, devagar, e sinta a força dessa palavra se fixando dentro de você. Acabou. Não como um abandono, mas como um ato de libertação. Agora, observe algo simples e muito profundo. A dor só permanece viva quando você continua a alimentar a resistência a ela. É a resistência, e não o fato em si, que cria o peso. O que é, de fato, a aceitação? É parar de lutar contra o que já se concretizou. É abrir mão da culpa. É parar de se culpar por não ter sabido o que você só aprendeu depois. É parar de se agarrar a expectativas que nunca puderam ser reais. É parar de exigir que o passado seja diferente do que foi. Os estoicos chamavam isso de harmonia com o que é. Não é se submeter, mas caminhar junto com o que existe, em vez de brigar contra isso. Agora, feche os olhos e imagine um rio correndo à sua frente. A água se move naturalmente, sem esforço, sem tentar voltar. Ela segue. Ela aceita o seu próprio fluxo. Ela sabe que resistir a si mesma é perder a força. A aceitação tem esse mesmo fluxo. Ela cria um espaço para que o novo possa entrar. Imagine que você está na beira desse rio, segurando uma pedra muito pesada. Essa pedra é a sua resistência. As mágoas, os arrependimentos, as culpas, o e se, o porquê eu, o porquê não foi diferente. Você aperta essa pedra com força porque, de alguma forma, acredita que segurá-la te protege da dor. Mas ela te machuca, ela te puxa para baixo. Ela impede você de seguir em frente. Agora respire e imagine que você simplesmente abre as mãos. A pedra cai no rio, a água a recebe, a correnteza a leva. Você não faz força, você apenas solta. Esse ato simples, soltar, é a essência da aceitação. A lei da atração ensina que enquanto você se agarra ao que dói, você vibra na frequência da dor. E a sua vibração é um ímã. Mas quando você aceita, quando você solta, quando você permite que a vida avance, sua energia se eleva naturalmente. Deixa de ser peso e vira espaço. Deixa de ser resistência e vira fluxo. O subconsciente reage à aceitação como uma criança que finalmente ouve a frase: "Você não precisa mais ter medo." E ele relaxa, ele libera, ele reorganiza as memórias, ele ajusta as emoções. Ele permite que a sua mente se abra para um futuro mais leve. Mas talvez você pergunte: como eu aceito algo que me feriu tanto? A resposta é sutil, mas libertadora. Aceitar não é concordar. Aceitar não é justificar. Aceitar não é dizer que o que aconteceu foi bom. Aceitar é apenas reconhecer que aconteceu e que continuar brigando com o fato só prolonga algo que já terminou.
Os estoicos diziam que o sofrimento nasce da tentativa de controlar o que é incontrolável. A aceitação, portanto, é o retorno ao seu controle real, o controle sobre a sua reação e sobre a sua mente. Agora, respire de novo e volte sua atenção para a região do peito. Sinta se há um aperto, um nó, uma tensão que parece antiga. Esse lugar do seu corpo provavelmente guarda uma resistência que não foi expressa. Coloque ali a sua respiração. Imagine que o ar entra como uma luz quente, suave, que sussurra: eu aceito que isso aconteceu. Eu aceito que isso me afetou. Eu aceito que isso faz parte da minha história, mas não do meu futuro. Sinta o seu corpo relaxar com essas palavras. Imagine sua vida como um livro. Um capítulo difícil não define o livro inteiro. E você não precisa reler a mesma página todos os dias para entendê-la. Basta aceitá-la e seguir para o próximo capítulo. A aceitação liberta você do ciclo de repetição. A aceitação devolve você ao momento presente. A aceitação devolve você a si mesmo. Os estoicos diziam que a paz começa onde a resistência termina. A lei da atração diz que a cura começa onde o apego termina. O subconsciente diz que o alívio começa onde o medo de sentir termina. Coloque uma mão imaginária sobre o seu próprio coração e repita mentalmente: eu aceito o que foi. Eu solto o que dói. Eu permito que algo novo nasça em mim. A aceitação é o meu remédio fundamental. Deixe essas palavras caírem dentro de você como uma chuva fina sobre a terra seca. Porque esta é a verdade profunda. O que você aceita te liberta. O que você resiste te prende. E a sua cura começa no momento exato em que você decide largar o que não pode mais carregar. Lição 5. Você não é o que aconteceu. É o que você constrói com o que aconteceu. Por muito tempo, você pode ter acreditado que a sua história te definia, que o que você viveu, o que enfrentou, o que perdeu e até o que você não conseguiu proteger eram a descrição exata de quem você é. Mas aqui está a verdade que muitos demoram a descobrir. Você não é o que o mundo fez com você. Você é o que decide fazer com aquilo que sobrou. O passado te influenciou? Claro. Mas ele não precisa te dar ordens. Ele afetou suas escolhas? Talvez. Mas ele não precisa escrever seu futuro. Ele tocou suas emoções? Sem dúvida. Mas ele não tem a autoridade para determinar a pessoa que você se torna a partir de agora. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Eles diziam que os eventos externos não têm poder sobre a nossa essência, apenas sobre nossas circunstâncias. O que realmente tem peso não é o que o mundo fez com você, mas o que você decide fazer hoje com as marcas que ficaram. Epicteto, outro grande estoico, nos ensinou: não é o que acontece com você, mas como você reage que determina a sua vida. E quando você entende isso, algo muda de maneira profunda dentro de você. Respire lentamente, muito lentamente, e sinta essa ideia se acomodar. Você não está condenado pela sua própria história. Você não está preso ao capítulo mais difícil. Você não é apenas a soma das dores, nem o reflexo do que faltou. Você é a pessoa que escolhe o que fazer com tudo isso. Agora imagine que sua vida é como um vaso de argila que se quebrou. Ele caiu no chão em um momento de descuido ou por uma situação que você não conseguiu evitar. Os pedaços estão espalhados e alguém poderia olhar e dizer: está destruído. Mas você sabe que existe outra maneira de ver. Os japoneses têm uma arte chamada kintsugi, onde vasos quebrados são restaurados com ouro líquido. O objetivo não é esconder as rachaduras, mas sim destacá-las, porque as marcas contam uma história, porque as fissuras revelam a beleza de quem se reconstruiu. Você não é o vaso que caiu, você é o artista que decide como reconstruí-lo com ouro. E essa perspectiva muda tudo. O subconsciente, no entanto, nem sempre entende isso sozinho.
Ele precisa ser ensinado. Ele guarda o trauma, a dor e o medo como se fossem sua identidade. Ele acredita que se algo te feriu, você ainda está em perigo. Se alguém te abandonou, o abandono é uma ameaça constante. Se te rejeitaram, você precisa se diminuir para não sofrer de novo. Mas é aqui que a sua consciência e a sabedoria estoica entram, para mostrar ao subconsciente que o passado não está se repetindo, que aquilo aconteceu, mas passou, que você aprendeu e cresceu, que você sofreu, mas não ficou paralisado ali. Respire mais uma vez e imagine que você está olhando para trás, não para reviver a dor, mas para entender o caminho. Atrás de você existem versões antigas de si mesmo que fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham. Talvez erraram, talvez se machucaram, talvez se sentiram perdidas, talvez acreditaram que não mereciam mais. Mas todas essas versões estavam aprendendo. Você não precisa abandoná-las, mas você também não precisa se tornar refém delas. Agora, feche os olhos e imagine que você caminha em direção à versão do seu passado que mais sofreu. Ela está sentada no chão, os ombros caídos, olhando para baixo, carregando culpas que não eram dela, responsabilidades que não eram suas e dores que ninguém ajudou a aliviar. Sente-se ao lado dela, respire junto dela, olhe nos olhos dela e diga mentalmente: eu não vou te esquecer, mas eu também não vou ficar presa aqui. Nós vamos seguir adiante, juntos. Os estoicos chamariam isso de reconciliação interna. A lei da atração chamaria de alinhamento emocional. O subconsciente chamaria de integração. Agora imagine que você pega essa versão sua pela mão e a ajuda a se levantar devagar. Ela não precisa estar forte agora. Ela só precisa da sua presença. E você a conduz para fora da cena do passado, para fora da memória congelada, para fora da dor que ela carregou sozinha. Ela atravessa a porta do tempo e entra no presente, onde você está. Onde existe consciência, onde existe escolha, onde existe cura. Respire profundamente e sinta seu peito se expandir um pouco mais. Sinta a força suave que nasce quando você percebe que não precisa mais ser definido pelo que já viveu. Os estoicos ensinavam que o ser humano tem poder sobre si mesmo, mesmo quando perde tudo o que está à sua volta. Eles diziam: ninguém pode ferir a sua alma sem a sua permissão. A ferida pode ter acontecido, mas permitir que ela continue te definindo é uma escolha que você pode mudar hoje. Pergunte a si mesmo: o que o passado tentou me ensinar que eu posso usar para me tornar alguém mais forte? Talvez tenha sido a resiliência, talvez tenha sido a empatia, talvez tenha sido a sua autonomia, talvez tenha sido a capacidade de sentir mais profundamente, talvez tenha sido a clareza sobre o que você nunca mais irá aceitar. Nada foi em vão. Nada define quem você será para sempre, a menos que você permita. Respire novamente e coloque uma mão imaginária no peito. Repita mentalmente: eu não sou o que aconteceu. Eu sou o que construo com o que aconteceu. Eu transformo minhas histórias em força. Meu passado é um capítulo, não a minha sentença. Sinta essas palavras se tornando novas raízes dentro de você, porque esta é a verdade profunda desta lição. O passado te marcou, mas não te determinou. A cicatriz é sua, mas o seu destino não. E o que você decide fazer daqui em diante é o que realmente define quem você se torna. Lição 6. A mente se cura quando você para de lutar contra ela. Existe um tipo de sofrimento que não vem do que você viveu, mas da luta que você trava para não sentir. É o conflito interno. O combate invisível, a tentativa de silenciar pensamentos, de forçar o controle das emoções, de abafar memórias, de obrigar a mente a ser algo que ela ainda não consegue. Mas toda guerra interna tem um custo alto.
Ela te cansa, te esgota e te aprisiona. E na sua tentativa de vencer a própria mente, você acaba se ferindo ainda mais. Os estoicos já tinham essa percepção. Eles ensinavam que nada desgasta mais a alma do que lutar contra a própria natureza. E brigar contra a sua mente é exatamente isso: tentar impedir o fluxo natural daquilo que seu subconsciente está tentando te mostrar. O que você sente não é o problema. O problema é acreditar que sentir é errado, que sentir te deixa fraco, que sentir atrapalha sua vida, quando na verdade sentir é como o corpo te dizendo: aqui está algo que precisa da sua atenção. Agora respire devagar, muito devagar, e perceba se existe dentro de você alguma parte que está exausta de lutar consigo mesma. Talvez seja um pensamento que não para de girar. Talvez uma preocupação que não vai embora. Talvez um medo que insiste em ficar. Talvez uma culpa muito antiga. Talvez algo que você tentou empurrar para longe porque achou que seria mais fácil. Mas nada desaparece só porque você evita. O subconsciente não obedece à repressão. Ele obedece à compreensão. Quando você tenta mandar embora uma emoção, ela volta com mais força. Quando tenta calar um pensamento, ele grita mais alto. Quando tenta ignorar uma memória, ela aparece nos seus sonhos. Isso não é uma sabotagem, é um mecanismo de comunicação. Os estoicos chamavam "obrigado por me permitir continuar esta jornada de escrita. Fico muito feliz em prosseguir com a reescrita do seu roteiro, mantendo o estilo suave, a linguagem acolhedora e a profundidade dos ensinamentos estoicos, com foco na reprogramação subconsciente." Abaixo, você encontrará a conclusão da lição 6, que estava incompleta, e as lições 7, 8, 9 e 10 na íntegra. Lição 6. A mente se cura quando você para de lutar contra ela. Continuação. Os estoicos chamavam a luta contra o que sentimos de erro de julgamento. Você julga a emoção como errada ou perigosa, e é nesse julgamento que a briga começa. Mas a emoção, em sua essência, é neutra. Ela é apenas um mensageiro que chegou para te entregar uma carta. E se você insistir em atirar no mensageiro, essa carta de aprendizado nunca será lida. Respire devagar e sinta o seu corpo se rendendo à cama. A cura profunda da mente começa no momento em que você toma uma decisão simples, mas poderosa: parar de lutar contra si mesmo. É como soltar uma corda que você estava puxando com todas as suas forças. O outro lado da corda é sua própria mente. Quando você solta, a tensão some e a paz se instala. A lei da atração nos ensina que o foco é a energia. Se você foca toda a sua força em lutar contra a ansiedade, você vibra a frequência da ansiedade e a atrai para si. Se você foca em lutar contra a tristeza, você vibra a tristeza e a mantém por perto. O seu subconsciente opera assim: o que recebe atenção, cresce e se fortalece. Os estoicos nunca defenderam que deveríamos negar as emoções. Sêneca falava sobre a importância de examinar a dor e não de fugir dela. Eles entendiam que, ao olhar para a emoção com curiosidade e serenidade, você instantaneamente retira o poder dela. Você envia uma mensagem clara ao seu sistema: eu vejo você e por isso você não precisa me controlar. Feche os olhos e imagine um lago. Quando você briga com a sua mente, é como se você jogasse pedras e mais pedras nesse lago. A água fica agitada, embaralhada. Você perde a visão do fundo, perde a clareza. E o que está no fundo, seu subconsciente, não consegue se comunicar com a superfície, sua consciência. Agora, simplesmente pare de jogar pedras. Apenas observe o lago. A água pode demorar um pouco para se acalmar, mas aos poucos, devagar, as ondas vão sumindo. A superfície fica perfeitamente lisa e calma.
e você pode finalmente enxergar o fundo. Essa é a cura pela não resistência. A sua mente só consegue se curar quando você a trata com a mesma bondade e paciência que usaria com um amigo querido. Se um amigo seu está com medo, você não grita com ele dizendo: "Pare de sentir medo". Você o acolhe, o abraça e diz com calma: "Eu estou aqui". O medo vai passar e você ficará bem. Seu subconsciente é esse amigo. Ele só precisa de acolhimento. Quando você sentir um pensamento negativo tentando invadir, em vez de brigar, tente dizer internamente: "Eu vejo esse pensamento, ele está passando e ele não me define". Ou quando a ansiedade apertar: "Eu sinto essa ansiedade e eu a libero para que ela siga o fluxo natural". Os estoicos nos ensinam a fazer uma separação fundamental: separar o fato do nosso julgamento sobre o fato. O fato é, um pensamento indesejado apareceu. O julgamento é: eu sou horrível ou defeituoso por ter esse pensamento. A cura é simples: observe o pensamento e dispense o julgamento. O subconsciente não consegue se reprogramar no meio de uma batalha incessante. Ele só se reprograma no meio da paz e do silêncio. Quando você para de lutar, você envia ao seu sistema nervoso uma mensagem poderosa: está seguro. Podemos relaxar, podemos nos reorganizar e a cura pode começar. Pense nisto. A dor antiga que você carrega, na verdade, é uma memória de alarme que seu subconsciente está tocando repetidamente. Ele acredita que, se ele te fizer sentir o medo antigo, ele te protege de um perigo futuro. Mas você pode gentilmente pegar esse alarme e dizer, com a voz mais calma: "Obrigado por tentar me proteger, meu amigo, mas o perigo já passou. Está tudo bem agora". Respire profundamente e imagine que você está soltando, com a expiração, todo o esforço de lutar contra si mesmo. Solte o controle, solte a crítica, solte a exigência de ser perfeito. A sua mente se cura quando você se permite ser imperfeito, ser humano e estar em processo. Coloque uma mão sobre a testa e outra sobre o seu coração. Sinta a conexão entre sua mente e o seu centro de paz. E repita, com a voz mais suave que você conseguir: "Eu paro de brigar comigo mesmo. Eu acolho tudo o que sinto sem julgar. A não resistência é o caminho para a minha paz. Minha mente está segura para curar". Sinta a leveza que surge com o abandono da luta. Esta é a verdade final desta lição. A mente cura quando você para de lutar contra ela e começa a tratá-la como um aliado cansado que precisa de descanso e acolhimento. Lição 7. A chave de ouro para amanhã vive na sua noite. Você já notou que a qualidade do seu dia seguinte começa, na verdade, na noite anterior? Não importa o quanto você planeje o café da manhã ou a roupa que vai usar. Se você adormece com a mente em guerra e o corpo tenso, amanhã virá com pressa, com irritação, com ansiedade a tiracolo. A maioria das pessoas trata o sono como um simples botão de desligar. Mas os estoicos sabiam que a noite é, na verdade, um período de profunda preparação e trabalho interno. Eles viam o descanso não como uma ausência de atividade, mas como a atividade mais importante da alma, o momento de revisão e de previsão. Eles tinham 2 hábitos noturnos poderosos que reprogramavam a mente para a tranquilidade: revisão diária, diurna ratio. Olhar para o dia que passou com total honestidade, mas sem julgamento, apenas para aprender e corrigir o caminho. Previsão de desafios, premeditatio malorum. Pensar nos desafios que poderiam surgir no dia seguinte, não para temer ou atrair o mal, mas para se preparar mentalmente e reduzir a surpresa. Seu subconsciente opera de maneira semelhante. Ele trabalha intensamente durante a noite, processando as emoções do dia e se reprogramando para o que virá. O que você coloca na sua mente nos 30 minutos antes de dormir
É a semente que você planta para a sua colheita emocional do dia seguinte. Se você absorve notícias ruins, se briga, se revisa os erros com culpa e raiva, é isso que o subconsciente vai cultivar enquanto você dorme. O medo e a preocupação se tornam, então, o plano de fundo da sua manhã. Respire devagar, mais devagar, e sinta como seu corpo está se entregando ao conforto do colchão. Agora vamos usar a sabedoria estoica para transformar sua noite em um ritual de paz para o seu subconsciente. Primeiro passo: a revisão sem culpa. Feche os olhos e passe um filme mental do seu dia, mas faça isso como um observador gentil e curioso, e não como um juiz severo. Você errou? Ótimo! O que você aprendeu com esse erro? Você foi impaciente com alguém? Ótimo! Como você pode praticar mais paciência e empatia amanhã? Você se sentiu ferido ou injustiçado? Ótimo! Abrace essa dor com carinho e libere-a, sabendo que ela não precisa seguir com você. O estoico não se pune pelos erros. Ele aprende com eles. E a cura do subconsciente começa quando você substitui a culpa, que é estática e prende, pela aprendizagem, que é movimento e liberta. Diga para si mesmo com a voz mais firme e suave: meu dia acabou. Eu fiz o melhor que pude com a consciência que eu tinha hoje. Eu perdoo meus erros e libero o que me prendeu. Sinta a leveza de soltar o peso do dia que se foi. Segundo passo: a previsão calma, preparação para o amanhã. Os estoicos se preparavam para o pior, não para atrair o negativo, mas para que, se algo ruim viesse, isso não os abalasse emocionalmente. Nós faremos uma versão suave. Vamos nos preparar para os desafios normais da vida, para que você não comece o dia no modo de emergência e surpresa. Imagine a primeira situação que você vai enfrentar amanhã. Talvez o despertador toque e você sinta preguiça. Talvez você precise lidar com uma conversa tensa no trabalho. Talvez haja um atraso ou um imprevisto na rua. Em vez de sentir medo ou ansiedade, prepare sua mente estoica. Diga a si mesmo: se algo me irritar amanhã, eu escolho responder com calma e temperança. Se eu sentir pressa ou ansiedade, eu escolho me mover com atenção plena e sabedoria. Se algo sair do meu controle, eu escolho aceitar o que não depende de mim e focar no que depende, minha atitude e minha virtude. Você não está lutando contra o amanhã. Você está treinando seu subconsciente para a virtude estoica: resiliência, justiça, temperança e sabedoria. O subconsciente absorve essa programação como uma esponja. Ele entende: estamos mentalmente prontos, não precisamos de alarme, podemos dormir em paz. A lei da atração sugere que você atrai aquilo que você é, e não apenas o que você quer. Ao se preparar para a calma e para a paciência, você vibra essas qualidades e atrai dias onde elas são necessárias e fáceis de usar. Terceiro passo: o plantio da intenção de paz. Enquanto seu corpo afunda no conforto da cama, imagine que seu subconsciente é como um jardim escuro, fértil e calmo, pronto para receber uma semente preciosa. A semente que você planta é a sua intenção de paz duradoura. Repita mentalmente as frases mais importantes para o seu descanso e sua cura. Eu mereço paz. Meu subconsciente está me curando enquanto eu durmo. Eu acordo amanhã com clareza, força e tranquilidade estoica. Sinta essas palavras entrando no seu peito. Elas são a última e mais importante instrução que você dá ao seu sistema antes de dormir. Não são apenas frases, são uma reprogramação de alto nível. O subconsciente está agora recebendo a mensagem de que a paz é o seu estado natural, que a cura é um processo que acontece sem esforço e que amanhã será um campo de testes para a sua melhor versão de si. Durma com a certeza absoluta de que a chave para a serenidade de amanhã foi girada hoje à noite. Eu libero o passado do dia.
Eu preparo o futuro com calma. A paz da noite é a promessa da minha manhã. Lição 8. A liberdade de aceitar o que não pode ser controlado. Se você sente um peso que não consegue explicar, uma das causas mais profundas pode ser o esforço exaustivo e invisível que você faz para controlar o incontrolável. A sua mente, especialmente o subconsciente, possui um desejo primário de segurança. E para se sentir seguro, ele tenta construir um mundo onde tudo é perfeitamente previsível. O que os outros pensarão, o que o futuro trará, como as situações deveriam se desenrolar. Mas a vida, na sua natureza, é um rio turbulento, não uma piscina calma. E quanto mais você luta para segurar a água desse rio nas suas mãos, mais você se esgota e mais a água escapa. O estoicismo nos ofereceu um presente fundamental: a dicotomia de controle. Este é, talvez, o ensino mais radicalmente libertador que existe na filosofia. Ele diz que existem apenas duas categorias no universo: o que depende inteiramente de você, seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes, seus julgamentos, suas ações e sua resposta interna, o seu mundo interior. O que não depende de você, o corpo dos outros, o humor dos outros, o clima, o passado, o futuro, a saúde, o resultado final dos seus esforços, o mundo exterior. A dor e o sofrimento nascem quando você gasta 90% da sua energia tentando controlar o item 2 e ignora o item 1. O seu subconsciente não consegue relaxar e se acalmar enquanto você estiver tentando ser o gerente exaustivo do universo. A tensão que você carrega nos ombros, na testa e no estômago é o seu corpo dizendo: por favor, pare de lutar para controlar o que não é da sua conta. Respire devagar, mais devagar, e sinta essa tensão diminuir enquanto você aceita a ideia de soltar as rédeas do mundo. Feche os olhos e imagine que você está segurando 1000 fios muito finos nas mãos. Cada fio representa algo que você está tentando controlar hoje. A performance de um colega, a opinião de um parente, se o seu esforço será notado, se aquela situação vai melhorar. Você aperta os fios com tanta força que eles cortam sua pele e te ferem. E o pior, mesmo que você aperte muito, você não está controlando a direção dos fios. Você está apenas sofrendo por eles. O primeiro passo para a cura subconsciente é devolver esses fios ao universo. Você não está desistindo de agir com excelência. Você está desistindo de sofrer por antecipação e por apego ao resultado. Agora, respire fundo e imagine que você abre as mãos. Você solta todos esses fios de uma vez, sem pressa. O que acontece? Eles flutuam. Eles seguem o vento. Alguns vão para um lado, outros para o outro. E você fica ali, com as mãos vazias, sem dor e livre. A lei da atração é clara. O desespero pelo controle é um sinal de falta de confiança e medo. Você vibra a frequência da necessidade e da escassez, e isso atrai mais situações que te farão sentir-se sem controle. Quando você pratica a aceitação estoica, você vibra a frequência da confiança e da paz incondicional. Você diz ao universo e ao seu subconsciente: eu vou fazer o meu melhor com o que está sob o meu controle, e o resultado final eu entrego. Eu confio no processo da vida. Essa entrega suave é a chave mestra para o seu descanso profundo. O subconsciente não precisa mais criar cenários de emergência para te proteger. Ele entende que você, a consciência, finalmente assumiu o controle do único lugar que importa: o seu interior e as suas reações. Sêneca, falando sobre a ansiedade do futuro, dizia que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Essa imaginação ansiosa é a tentativa desesperada do subconsciente de controlar o que está por vir, criando cenários que, na maioria das vezes, nem chegam a acontecer. Sua tarefa agora é desmontar essa armadura de controle.
Sinta seu corpo relaxar completamente, principalmente os músculos que você usa para se proteger, a mandíbula, os ombros, o estômago. Essa rigidez física é o reflexo exato da rigidez mental em querer controlar absolutamente tudo. Respire mais uma vez e diga mentalmente, com calma e firmeza: eu aceito tudo o que não depende de mim. Eu libero a necessidade de controlar o futuro e os outros. Eu sou livre para focar apenas nas minhas escolhas e atitudes internas. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Ela te permite dormir profundamente, sabendo que você fez sua parte e que o resto da noite e o dia de amanhã estão nas mãos de uma força maior que você não precisa mais carregar sozinho. Abrace a sua impotência sobre o mundo externo e descubra a sua força inabalável no mundo interno. O que eu não posso controlar, eu liberto. O que eu posso controlar, eu transformo. E nessa separação, eu encontro a minha paz. Lição 9. A sua alma é inviolável. O escudo estoico interior. Muitas vezes, sentimos que somos como um barco minúsculo em um oceano de problemas. O vento forte, as ondas gigantes, a tempestade, tudo parece ter o poder de nos afundar a qualquer momento. Você acredita que as palavras duras de alguém, o fracasso de um projeto ou a falta de algo têm o poder real de te quebrar por dentro? Essa sensação de fragilidade é uma programação antiga e equivocada no seu subconsciente. Ele acredita que o seu valor e a sua paz dependem totalmente de condições externas, favoráveis e estáveis. Mas o estoicismo ensina uma verdade radicalmente diferente e profundamente libertadora. Nenhuma coisa externa, pessoa ou evento, tem poder sobre a sua alma. É como se você tivesse um escudo invisível e inquebrável no centro do seu ser. Epicteto, um estoico que foi escravo, dizia: ninguém pode ferir a sua alma sem a sua permissão explícita. A ferida não é o que o mundo faz a você. A ferida é a sua reação e o seu julgamento sobre o que o mundo fez. Seu subconsciente guarda as memórias dos momentos em que você se sentiu ferido pelas circunstâncias e, para se proteger, ele constrói muros gigantescos, cria desconfiança crônica e te mantém em um estado constante de defesa. Mas esses muros não te protegem. Eles apenas te aprisionam na solidão. Respire devagar, mais devagar, e sinta a ideia de que você é inviolável no seu núcleo mais profundo. Feche os olhos e imagine um grande círculo de luz calma e morna ao seu redor. Este círculo é a sua cidadela interior. É o único lugar onde você está verdadeiramente seguro, blindado e em paz. Os estoicos passavam a vida se refugiando e se fortalecendo neste lugar. Eles sabiam que, mesmo que o mundo ao redor estivesse em absoluto caos, perda de bens, exílio, doenças, críticas, o seu poder de escolha e o seu caráter permaneciam totalmente intocados e intactos. A sua paz não pode ser roubada por ninguém. Ela só pode ser entregue por você. Imagine que alguém te disse algo muito cruel hoje, ou que algo te decepcionou profundamente. Essa palavra ou esse evento é como uma flecha vindo em sua direção. O que acontece com a flecha ao atingir o seu círculo de luz? Ela desvia, ela não entra. Isso não significa que você não sente. Sentir a tristeza, a frustração ou a decepção é inerentemente humano. O estoicismo não é sobre ser uma estátua sem emoções. É sobre ser uma montanha que sente a chuva e o vento, mas não se move com eles. Você sente a flecha se aproximando, mas ela não atinge a sua essência. A lei da atração diz que a sua energia só pode ser afetada pelo que você permite que te afete. Se você vibra na frequência da extrema vulnerabilidade, você atrai situações que exploram essa fragilidade. Quando você se aninha com total convicção na sua cidadela interior, você vibra a frequência da solidez, da autossuficiência e da paz.
o universo e o seu subconsciente reconhecem que você não está mais operando a partir do medo da perda ou da dor externa. O subconsciente, ao receber essa programação de segurança, começa a desmontar os muros de proteção. Ele percebe, aliviado: ah, não precisamos de tanta armadura, estamos perfeitamente seguros por dentro. Essa é a reprogramação da invencibilidade no seu nível mais profundo. Pense em Marco Aurélio, imperador e filósofo. Ele tinha todo o poder externo que se pode imaginar, mas sabia que sua única paz verdadeira vinha de dentro. Ele dizia que, se você se aflige por qualquer coisa externa, não é a coisa em si que te perturba, mas o seu próprio julgamento sobre ela. Sua tarefa, enquanto adormece, é retirar o julgamento de que as coisas externas definem o seu valor. Você não perde valor se o seu projeto falhar. Você não é menos amado se alguém te criticar ou não te entender. Você não fica incompleto se algo que você queria muito não acontecer. O seu valor é intrínseco, vem de dentro e é permanente, não condicional, depende de fora e é passageiro. Respire fundo e sinta que a sua pele, os seus músculos, os seus ossos estão relaxando profundamente, enquanto o seu núcleo interno se torna incrivelmente forte e inabalável. Permita que qualquer medo de ser ferido se dissolva na certeza absoluta de que a sua escolha sobre como reagir é a única coisa que realmente importa e a única coisa que você controla. Coloque as duas mãos sobre o seu plexo solar, acima do estômago, e repita com convicção suave: eu sou inviolável no meu interior. Nenhuma flecha externa atinge a minha alma. Minha paz é determinada pelas minhas escolhas e não pelas circunstâncias do mundo. Deixe o subconsciente absorver essa verdade. Você pode relaxar profundamente agora, pois sua segurança não está na fragilidade do mundo, mas na força inexpugnável da sua mente. Eu sou o observador e não a vítima. Meu refúgio é a minha alma e ela é inexpugnável. Lição 10. O tempo é uma ilusão. A força está no agora. Um dos maiores ladrões da sua paz e um dos maiores sabotadores do seu subconsciente é a ilusão do tempo. Seu subconsciente opera e vive apenas no presente, mas sua mente consciente insiste em arrastá-lo para dois lugares que não existem de fato: o passado, com suas culpas, arrependimentos e as perguntas infinitas de "e se?", e o futuro, com suas preocupações, ansiedades e medos imaginários. Toda dor que você sente hoje, que não vem de um evento que está acontecendo neste exato segundo, é uma dor que foi puxada de um desses dois lugares fantasmas. Os estoicos eram obcecados pela ação correta no presente. Eles sabiam que o passado não pode ser mudado, isso é aceitação, e que o futuro é incerto, isso é dicotomia de controle. O único lugar onde a virtude estoica, sabedoria, coragem, justiça, pode ser exercida é no agora. Marco Aurélio escreveu: o futuro nunca pode ser levado a você de uma só vez, mas apenas em pedaços, assim como o passado. Não se preocupe com o amanhã, pois ele ainda não é. Sua tarefa de cura enquanto adormece é trazer seu subconsciente de volta ao momento presente, o único lugar onde a paz e a ação real são possíveis. Respire devagar, mais devagar, e sinta a cama te abraçando por completo. Feche os olhos e imagine uma linha reta infinita, a linha do tempo. Lá atrás, no passado, você vê a sombra de um evento que te machucou. Essa sombra grita para você: você é culpado, você é fraco, repita o erro. Lá na frente, no futuro, você vê a sombra da ansiedade. Essa sombra sussurra: e se tudo der errado, você não estará pronto, você vai sofrer. Mas onde você está? Você está exatamente no meio, no ponto que chamamos de agora.
As sombras do passado e do futuro só têm poder real se você as convidar e der um lugar no seu agora. Se você permanecer firme no presente, elas são apenas fantasmas sem corpo e sem poder de decisão sobre você. O subconsciente não consegue se curar ou se reprogramar se ele estiver constantemente correndo para longe do presente. A lei da atração ensina que você atrai a partir do seu estado vibracional atual. Se o seu estado atual é de medo do futuro ou de remorso do passado, é exatamente isso que você vai manifestar e reviver. Quando você se aninha na paz do agora, você vibra a frequência da plenitude, da gratidão e da presença. Vamos praticar a âncora do presente. Sinta o peso exato do seu corpo na cama, neste instante. Sinta o tecido da roupa tocando a sua pele. Escute os sons distantes que o ambiente produz. Sinta o ar fresco que entra e o ar morno que sai do seu corpo. Tudo isso está acontecendo agora. O passado não está aqui. O futuro não chegou. Só existe este momento, e neste momento você está seguro, está respirando e está se curando. Se um pensamento de culpa do passado tentar entrar, diga a ele com calma: eu só ajo no presente. Se uma preocupação com o futuro tentar invadir, diga a ela: eu só lido com o que está aqui e agora. O subconsciente, que estava acelerado, começa a entender que não precisa mais se preocupar. A pressa é uma ilusão. O presente é o único lugar real e seguro. A cura estoica do tempo é simples: focar apenas no que está sob o seu controle neste exato momento. O que você controla agora? Sua respiração, sua atitude, sua escolha de permanecer calmo. Essa é a sua única e mais importante tarefa. Quando você acordar no meio da noite com ansiedade, é o seu subconsciente correndo para o futuro incerto. Quando isso acontecer, traga-o de volta imediatamente com uma âncora física. Toque a cama, sinta o cobertor, ouça a respiração e diga: eu estou aqui. O medo não está no agora. A lei da atração se alinha ao seu favor apenas quando você está em um estado de paz presente. Respire profundamente e sinta a totalidade e a suficiência deste momento. Não falta nada, não há nada a temer, não há nada a lamentar. Coloque as mãos sobre a barriga e sinta o movimento suave e rítmico da sua respiração. Permaneça nesse ritmo. Repita mentalmente: o passado não tem poder sobre mim. O futuro não me assusta. Eu sou a âncora do meu próprio reside na paz do momento presente. Deixe o subconsciente relaxar no único lugar onde a vida acontece. Eu sou, eu respiro, eu estou, e isso é mais do que suficiente para a minha paz. Claro, seguirei com as próximas lições, mantendo o estilo, a estrutura e o objetivo de acalmar e reprogramar o subconsciente com a sabedoria estoica. Lição 11. A voz secreta. Reprogramando o diálogo com o seu eu interior. Você não está sozinho, mesmo quando está em silêncio absoluto. Dentro de você existe uma conversa que nunca para. É um diálogo interno constante. Um fluxo de pensamentos, críticas, medos e, às vezes, palavras de encorajamento. Esta conversa, invisível para o mundo, é a verdadeira força que programa o seu subconsciente. Se o seu diálogo interno está cheio de "eu não consigo", "eu não mereço", "eu sou um erro" ou "eu nunca serei bom o suficiente", o seu subconsciente ouve essa voz como uma ordem absoluta. Ele não questiona, ele apenas executa. Os estoicos davam uma atenção sagrada ao que chamavam de daimon, o seu gênio interior, a sua razão mais elevada. Eles ensinavam que a qualidade da sua vida é a qualidade dos seus pensamentos. Se você permite que pensamentos destrutivos ou mentiras do passado dominem essa conversa, você se torna refém da sua própria mente. Sua dor
Muitas vezes não vem do evento externo, mas da narrativa que você cria sobre ele na sua cabeça. Respire devagar, mais devagar, e comece a prestar atenção, sem julgamento, no que a sua voz interior está dizendo neste exato momento. Qual é o tom? É de crítica? De impaciência? De medo? O subconsciente absorve o tom mais do que as palavras. Se o tom é agressivo, ele se encolhe e entra em modo de defesa. Ele precisa que a sua voz interna seja suave, firme e carinhosa. Primeiro passo: nomear o crítico. Feche os olhos e imagine essa voz crítica como uma figura. É apenas uma parte sua, talvez um eco da infância, de alguém que foi muito duro com você, ou de uma sociedade que exige perfeição. Essa figura está cansada. Ela pensa que, ao te criticar e te pressionar, ela está, na verdade, te protegendo do fracasso e da dor. Ela age por medo. Acolha essa figura. Diga a ela suavemente: obrigado por tentar me proteger, mas eu não preciso mais da sua crítica. Eu assumo a responsabilidade por mim com bondade. Ao nomear o crítico e separá-lo de quem você é, você neutraliza o poder dele sobre seu subconsciente. Segundo passo: a mudança de vocabulário estoico. O estoico não usa palavras de tragédia para descrever situações comuns. Sua reprogramação exige uma mudança de vocabulário no seu diálogo interno. Em vez de "estou devastado por esse erro", diga: "eu aprendi com esse erro. Eu sou humano e estou em evolução." Em vez de "não aguento mais isso", diga: "isto é difícil, mas eu sou forte o suficiente para passar por isso com dignidade." Em vez de "tudo está dando errado", diga: "há alguns desafios agora, mas eu focarei na minha atitude e na minha resposta." O seu subconsciente entende essas novas frases como instruções de força e resiliência. Você está trocando a programação de vítima pela programação de guerreiro paciente. A lei da atração ensina que a sua palavra interior é a sua vibração mais forte. Se você se fala com amor, você atrai e manifesta mais amor. Se você se fala com dignidade e força, você atrai e manifesta mais situações que confirmam essa dignidade. Terceiro passo: afirmação de valor incondicional. O subconsciente precisa de uma sentença clara e repetida sobre o seu valor, que não dependa do seu desempenho ou da opinião de terceiros. Enquanto a sua respiração se aprofunda, repita as seguintes frases, sentindo-as em cada parte do seu corpo, até que a voz crítica se torne um sussurro distante. Eu sou valioso simplesmente porque eu existo. Eu sou digno de paz e amor, não importa o que eu tenha feito ou deixado de fazer. Minha virtude, minha bondade, minha razão, minha coragem é o único lugar onde o meu valor reside. Sinta a sensação de que você está reconstruindo o alicerce do seu ser com palavras de ouro. O diálogo interno estoico é um diálogo de razão, clareza e acolhimento. É o seu daimon, a sua melhor e mais sábia versão, assumindo a liderança. Durma com a certeza de que a voz mais importante que você escuta não é a do medo, mas a da sua própria alma te guiando para a serenidade. Eu escolho as minhas palavras e minhas palavras escolhem a minha realidade. Eu sou a voz da minha cura. Lição 12. A riqueza real. A arte estoica do contentamento. A sociedade nos ensina que a felicidade está a um passo de distância, sempre ligada a algo que falta: o próximo emprego, o próximo relacionamento, a próxima compra, a próxima mudança. Essa programação de desejo incessante é um vírus no seu subconsciente. Ela o mantém em um estado constante de escassez e insatisfação, não importando o quanto você já tenha. A ansiedade de ter mais é apenas o medo de não ser suficiente disfarçado de ambição. Os estoicos, no entanto, celebravam a riqueza interior, que é o contentamento.
Eles ensinavam que a verdadeira liberdade não está em ter tudo o que se deseja, mas em não desejar o que não se tem. O contentamento não é desistência. É o reconhecimento sábio de que você já possui o essencial para a felicidade, sua razão, seu caráter e o poder de escolher sua atitude em qualquer circunstância. Sua luta por mais e mais, muitas vezes, é o seu subconsciente tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido por você. Respire devagar, mais devagar, e sinta-se grato apenas pela capacidade de respirar neste momento, neste lugar. Primeiro passo: a definição de necessidade. Para o estoico, a necessidade é aquilo que, se faltar, afeta a sua virtude, sua capacidade de ser bom, sábio e justo. O resto é conveniência ou luxo. Feche os olhos e mentalmente faça um inventário da sua vida neste exato momento. Seu corpo está aquecido e seguro? Sim. Você tem a capacidade de raciocinar e escolher sua atitude? Sim. Você tem a chance de aprender e evoluir amanhã? Sim. Esses são os bens primários que garantem sua paz estoica. O carro quebrado, a conta para pagar, o desejo por uma casa maior, tudo isso está na categoria de secundário. O subconsciente, ao ouvir essa clareza, começa a se acalmar. Ele entende: não estamos em risco de sobrevivência. O essencial está aqui. Podemos parar de correr. Segundo passo: o exercício da pobreza voluntária. Sêneca, um estoico que era imensamente rico, costumava praticar a pobreza voluntária. Ele passava alguns dias vivendo com o mínimo, vestindo roupas simples e comendo o estritamente necessário. Por que ele fazia isso? Para programar o subconsciente a não temer a perda. Enquanto adormece, imagine com total serenidade que você perdeu tudo o que é externo. Você não tem mais a sua casa, seu carro, seu dinheiro. O que sobra? Sobra você. Sobra sua razão, sua coragem, sua capacidade de se reconstruir. Sinta a sensação de que, mesmo perdendo tudo, você ainda seria suficiente. Esse sentimento de independência da matéria é a verdadeira riqueza estoica. A lei da atração opera pelo princípio da não necessidade. Quando você vibra, eu estou contente e completo, mesmo que eu não tenha aquilo, você se torna um ímã poderoso para o bem. Você atrai abundância porque não precisa dela para ser feliz. Você a atrai como uma consequência natural da sua paz. Terceiro passo: a gratidão radical pelo agora. A gratidão é o antídoto mais eficaz para o veneno da insatisfação. Mas a gratidão estoica é radical. É ser grato não só pelas coisas boas, mas pela chance de exercer a virtude nas coisas difíceis. Seja grato pela dificuldade, pois ela te dá a chance de ser paciente. Seja grato pela crítica, pois ela te dá a chance de exercer a temperança. Seja grato pela incerteza, pois ela te dá a chance de exercer a coragem. Essa reprogramação inverte a lógica do subconsciente. Ele para de ver os desafios como ameaças a serem evitadas e começa a vê-los como oportunidades de crescimento a serem abraçadas. Durma com a profunda paz de quem sabe que é rico não pelo que tem, mas pelo que é. Eu sou contente com o presente. Minha riqueza é interna e inesgotável. O que eu tenho é suficiente para a minha paz. Lição 13. O fogo estoico. Transformando obstáculos em caminho. Existe um padrão de comportamento no seu subconsciente que o faz ver os obstáculos como um sinal de pare. Quando algo dá errado, a mente diz: está difícil, desista, você não consegue. Essa programação é o que paralisa a maioria das pessoas. Ela transforma a dificuldade em derrota. O estoicismo, no entanto, nos ensina a prática da arte de mudar o impedimento, ou o que chamamos de transformar o obstáculo em caminho. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais poderosas da filosofia: o que impede a ação promove a ação.
O que está no caminho se torna o caminho. Imagine que o obstáculo é um fogo. O fraco foge do fogo. O estoico, no entanto, vê o fogo não como um inimigo, mas como um combustível. O fogo não queima a virtude. Ele a tempera. A cura subconsciente que você busca está em mudar a sua percepção da dificuldade. Respire devagar, mais devagar, e sinta a firmeza da sua respiração. A única coisa que você precisa controlar para seguir em frente. Primeiro passo: o obstáculo não é pessoal. O primeiro erro do subconsciente é levar tudo para o lado pessoal. Essa dificuldade está acontecendo comigo porque eu sou azarado ou inadequado. O estoico lembra: o mundo é regido por uma ordem racional, uma causa e efeito natural. A dificuldade não é uma punição. É apenas o mecanismo da natureza agindo. Feche os olhos e visualize o obstáculo que mais te preocupa hoje. Pode ser uma pessoa difícil, uma doença, uma falha ou um projeto parado. Agora, olhe para esse obstáculo não como um muro, mas como um instrumento de treinamento. Essa pessoa difícil é o seu treinamento para a paciência. Essa falha é o seu treinamento para a humildade e a resiliência. Esse projeto parado é o seu treinamento para a criatividade e a persistência. Você não está mais reagindo ao problema, você está usando o problema para se tornar uma pessoa melhor. Segundo passo: o princípio do combustível. Imagine que o obstáculo é uma grande tora de madeira jogada no seu caminho. Se você tenta pular, você se cansa. Se você tenta contornar, você perde tempo. O que você faz? Você a usa. Você a corta em pedaços e a transforma em lenha para aquecer a sua casa, ou em pontes para atravessar o rio. O obstáculo, quando não pode ser evitado, deve ser assimilado e transformado. O subconsciente, que estava programado para fugir da dor, agora está sendo reprogramado para extrair valor de cada experiência. A lei da atração responde à sua definição de si mesmo. Se você se define como alguém que cresce através da adversidade, o universo traz adversidades que te fazem crescer ainda mais. O obstáculo se torna, literalmente, o seu atalho. Terceiro passo: a dança da aquiescência. A aquiescência é a aceitação imediata e calma do que se apresenta. É a capacidade de dançar com o problema, em vez de lutar contra ele. Sinta seu corpo relaxar, pois não há necessidade de lutar contra a realidade. A realidade é o que é. Quando um imprevisto acontecer, em vez de se frustrar, reação do subconsciente antigo, pergunte imediatamente: ação estoica: o que isso me permite fazer agora que eu não podia antes? O imprevisto te permitiu parar e descansar. O atraso te permitiu ler ou meditar. A perda te permitiu reorganizar o que era realmente importante. O obstáculo não é uma interrupção do seu caminho. Ele é o seu caminho. Durma com a profunda confiança de que não há nada no amanhã que possa te parar, pois tudo o que vier, você será capaz de transformar em força. Eu aceito o que está no caminho e transformo o obstáculo em avanço. Não há nada que me impeça de crescer. Lição 14. O remédio do perdão. Liberte-se de carregar a dívida do outro. Uma das maiores fontes de dor que seu subconsciente carrega é o ressentimento, a mágoa que se repete e se mantém viva ao longo dos anos. Quando alguém te machuca, você fica com raiva, com tristeza e com a sensação de injustiça. Essa é uma reação humana. O problema é que, ao se recusar a perdoar, você transforma a mágoa em uma âncora pesadíssima que te prende ao passado. O estoico ensina que o perdão não é um presente que você dá a outra pessoa. O perdão é um ato radical de egoísmo saudável, um presente que você dá a si mesmo. Ao não perdoar, você está forçando seu subconsciente a reviver o crime e a carregar a dívida do outro.
Você se torna o carcereiro do seu ofensor, mas a prisão é o seu próprio coração. Sua cura exige que você corte os laços com essa dor do passado. Respire devagar, mais devagar, e sinta a leveza que virá ao soltar o que não te pertence mais. Primeiro passo: separar a pessoa da ação. O estoico faz uma separação fundamental. A pessoa que te ofendeu agiu com ignorância ou com erro de julgamento. Ela agiu mal porque não sabia o que estava fazendo ou estava agindo de acordo com a sua própria dor e confusão interna. Perdoar para o estoico não é justificar o ato, é compreender a causa do ato. Feche os olhos e visualize a pessoa que mais te custa perdoar. Agora, olhe para ela não como um vilão, mas como alguém que estava sofrendo ou confuso naquele momento. Você não está concordando com o que ela fez, mas está reconhecendo que o erro dela pertence a ela. Você não precisa mais carregar o peso do erro alheio. O erro e a dor do outro são propriedade dele. Segundo passo: cortar o laço da vingança interna. O ressentimento é a esperança sutil e secreta de que a sua raiva fará a outra pessoa sofrer. Mas, na verdade, sua raiva só te consome. Sêneca dizia: a vingança nunca elimina a injúria, ela apenas a dobra. E a vingança é a emoção que mais impede o subconsciente de relaxar, pois o mantém em constante estado de combate e alerta. Imagine um cordão energético, um fio preto, que liga o seu coração ao coração da pessoa que você não perdoa. Sinta como esse fio está tenso e rouba a sua energia. Agora, respire fundo e imagine que você pega uma tesoura de luz brilhante e corta esse fio. Ao cortar, você não está dizendo "está tudo bem". Você está dizendo "eu estou livre. O que você fez não me prende mais". A lei da atração ensina que o ressentimento é a vibração da autopunição. Você atrai para si mais situações que te fazem sentir raiva e injustiça, porque o seu sistema está programado para essa frequência. Ao liberar o ressentimento, você vibra a frequência da liberdade e da paz. Terceiro passo: perdoar a si mesmo. Muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. A culpa que você sente por erros cometidos no passado te aprisiona. Seu eu passado agiu com a consciência que ele tinha naquele momento. Você não é mais aquela pessoa. Você cresceu, aprendeu e evoluiu. Acolha o seu eu do passado. Diga a ele: eu te perdoo pelo erro. Eu te amo pela aprendizagem. O passado se encerra agora. O perdão próprio é o ato final da cura estoica. Ele silencia o crítico interno e permite que o subconsciente reinicie. Durma com o profundo alívio de quem soltou todas as âncoras. Você não está mais carregando a dor que não é sua, nem a culpa que já foi paga pelo tempo e pelo crescimento. Eu perdoo e me liberto. Eu solto a dívida. Eu sou luz e o passado não tem mais poder sobre a minha paz. Lição 15. A ilusão da aprovação, desligando a busca por validação externa. Desde muito cedo, o seu subconsciente foi condicionado a buscar aprovação externa. Você aprendeu que o seu valor depende das notas que tira, do quanto é amado, do quanto tem sucesso ou do que os outros pensam sobre as suas escolhas. Essa programação cria uma armadilha perigosa. Ela transforma a sua paz em um objeto de leilão nas mãos de terceiros. Você se torna um camaleão emocional, mudando de cor para se encaixar, esgotando-se na tentativa incessante de ser o que os outros esperam. O estoico ensina que a verdadeira dignidade e o valor são intrínsecos. Eles residem em sua virtude e na integridade do seu caráter. Sua busca por validação é a sua alma gritando: eu não sou suficiente por mim mesmo. A cura subconsciente é mudar esse grito para um sussurro firme: eu sou mais do que suficiente. Respire devagar, mais devagar, e sinta a profunda calma que nasce quando você não tem que se provar a ninguém. Primeiro passo:
A opinião dos outros é indiferente. Os estoicos classificavam a opinião dos outros como um indiferente, algo que não está sob o seu controle e, portanto, não deve afetar a sua felicidade. A sua essência não muda se alguém te aplaude ou te critica. O aplauso não te torna melhor e a crítica não te torna pior. Feche os olhos e imagine um termômetro que mede o seu valor. Onde ele está agora? Se ele estiver subindo com um elogio ou descendo com uma crítica, ele está quebrado. O termômetro estoico só mede uma coisa: a sua integridade e a sua virtude. O quanto você está agindo com a sua melhor razão. Se a sua integridade estiver alta, você está em paz, não importando o que o mundo diga. Sua tarefa é parar de entregar a sua régua de medir para as pessoas. Pegue a régua de volta. O que você pensa sobre si é a única medida que importa para o seu subconsciente. Segundo passo: a aceitação da diferença. O medo da rejeição é uma das dores mais antigas do subconsciente. Ele acredita que se você for rejeitado, você morrerá sozinho. Mas o estoico entende: você não pode ser amado e compreendido por todos, e isso é um fato neutro do universo. Imagine que você é uma árvore. Uma pessoa ama a sua sombra. Outra pessoa acha que a sua copa é grande demais. Você, a árvore, não muda sua natureza por causa dessas opiniões. Você simplesmente é. Você não foi criado para ser um agradador de todos. Você foi criado para ser você mesmo, com sua coragem, suas falhas e sua singularidade. A lei da atração é clara. A carência de validação atrai pessoas que exploram essa carência. A autossuficiência atrai relacionamentos baseados em admiração mútua e não em necessidade. Terceiro passo: o juramento da integridade. Sua reprogramação final antes de dormir é um juramento de fidelidade à sua própria razão. Pergunte a si mesmo: eu agi com coragem, justiça e honestidade hoje? Eu fui fiel à minha consciência? Se a resposta for sim, então você dorme com a paz inabalável do estoico, porque a única coisa que você realmente controlava, sua integridade, foi cumprida. O que os outros pensam é o problema deles. Durma com a profunda certeza de que a sua busca por aprovação está encerrada. A única voz que precisa te validar é a sua. Eu sou o meu juiz. Minha paz é incondicional. Eu me basto e, por isso, eu sou livre. Com prazer, darei continuidade ao roteiro. Seguem as lições 16 a 20 que concluem o ciclo de ensinamentos estoicos para a reprogramação subconsciente e a busca pela paz interior. Lição 16. O abraço do destino. A força inabalável do amor fati. Um dos maiores geradores de ansiedade e instabilidade no seu subconsciente é o medo da mudança e a resistência ao destino. Você gasta uma quantidade imensa de energia mental resistindo ao que já aconteceu, desejando que as coisas tivessem sido diferentes, ou temendo o que pode vir a acontecer. Essa resistência é um sinal de que o seu subconsciente acredita que a realidade, tal como ela é uma ameaça ao seu bem-estar. O estoicismo nos oferece o conceito mais radical de aceitação e força: amor fati, ou o amor ao destino. Amor fati não significa ser passivo ou não agir. Significa aceitar tudo o que acontece, o bom e o mal, o sucesso e o fracasso. Não apenas como se fosse o melhor, mas como se fosse essencial para o seu crescimento. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, dizia: que o meu destino seja o amor, de agora em diante. Sua cura mais profunda reside em transformar a resistência em aceitação entusiasmada. Respire devagar, mais devagar, e sinta seu corpo relaxar na perfeita aceitação de tudo o que o trouxe até este momento. Primeiro passo: o caráter perfeito do evento. Feche os olhos e visualize um evento do seu passado que você gostaria muito de mudar. Um erro, uma perda, uma porta que se fechou.
Seu subconsciente mantém esse evento como uma ferida aberta, porque você o julga como errado ou injusto. O estoico pergunta: se esse evento não tivesse acontecido, eu teria a força, a sabedoria e a resiliência que tenho hoje? A resposta é sempre não. A dor moldou a sua força. O erro moldou a sua sabedoria. A perda moldou a sua capacidade de apreciação. Aceite que cada linha, cada curva e cada cicatriz da sua história é necessária para formar o ser completo e forte que você é agora. Não há falhas no design da sua vida, apenas aprendizado em ação. Segundo passo, o fogo do alquimista. Imagine que a sua vida é uma forja. Os desafios são o fogo. O fogo não tenta destruir o metal, ele o purifica e o endurece. Se você resistir ao fogo, ao destino, você se quebra. Se você se rende a ele, amor fati, você se torna mais forte. O seu subconsciente está agora recebendo a mensagem de que não há mais necessidade de temer o que virá, pois o que vier será usado como combustível para a sua evolução. A lei da atração ensina: ao amar o seu destino, você vibra a frequência da confiança absoluta no processo da vida. Você atrai para si não o que deseja resistir, mas o que precisa para a sua mais alta manifestação. Terceiro passo, o juramento do amor ao fogo. Enquanto adormece, em vez de se preocupar com o amanhã, declare seu amor fati. Amanhã, seja o que for que aconteça, uma crítica, um imprevisto, uma alegria, sua resposta será: que seja bem-vindo. Eu aceito o que o destino me trouxe e eu o transformarei em crescimento. Repita mentalmente, sentindo a paz dessa rendição. Eu amo o meu destino e o que virá. Eu abraço tudo o que me acontece como o único caminho perfeito para a minha força. Eu não resisto à vida. Eu me rendo à sua sabedoria. Durma com a profunda paz de quem sabe que não está em guerra com a realidade. Você é parte da teia perfeita da vida e tudo está, em última instância, bem. O meu destino é o meu mestre e o meu melhor professor. Eu o amo. Lição 17. O farol da mente, o poder estoico da atenção seletiva. A sua atenção é o seu recurso mais escasso e valioso. Para o estoico, a qualidade da sua vida é a qualidade da sua atenção. Se você permite que a sua mente fique ancorada em pensamentos negativos, nas notícias ruins, nas fofocas ou nas preocupações sobre o que não pode controlar, você está usando o farol da sua mente para iluminar apenas a escuridão. O resultado é o medo, a ansiedade e a estagnação. O estoico Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. O seu subconsciente não consegue se reprogramar se você o estiver alimentando constantemente com informações de baixa vibração. Ele opera como um jardim. O que você planta, sua atenção, é o que cresce. Sua cura agora exige que você puxe a rédea da sua atenção e a direcione para a virtude, a gratidão e a solução. Respire devagar, mais devagar, e sinta-se como o mestre absoluto do seu foco. Primeiro passo, a defesa da cidadela mental. Feche os olhos e imagine que a sua mente é a cidadela interior, como na lição 9. A sua atenção é o guarda que está no portão. Se o guarda está dormindo ou distraído, qualquer pensamento invasor, medo, crítica, inveja, pode entrar e fazer um estrago. Se o guarda está atento, ele só permite a entrada de pensamentos que contribuam para a sua paz e para o seu crescimento. Sua primeira tarefa é ser um guarda implacável contra as notícias alarmistas, as conversas tóxicas e a ruminação sobre o passado. Se não for útil para a sua virtude, você nega a entrada. O subconsciente, ao ver que a mente consciente está protegendo a fronteira, relaxa, sabendo que a qualidade da informação que entra é alta. Segundo passo,
Foco no contrato estoico. Quando você acordar amanhã, você tem um contrato a cumprir consigo mesmo. Não é um contrato com o mundo, mas com a sua razão. O contrato é simples. A cada momento, eu vou me focar em agir com a melhor virtude possível. No desafio, foco na coragem e na temperança. Calma. Na relação, foco na justiça e na bondade. No trabalho, foco na sabedoria e na diligência. Não se concentre no resultado, que é incontrolável. Concentre-se apenas na qualidade da sua ação e da sua intenção, que é totalmente controlável. A lei da atração ensina que a energia segue o foco. Ao focar toda a sua atenção na qualidade da sua virtude, você se torna uma manifestação dessa qualidade. Você atrai mais oportunidades para ser o seu melhor eu. Terceiro passo: o raio de luz. Enquanto se afunda no sono, imagine que sua atenção é um raio de luz concentrado. Em vez de permitir que ele se espalhe pela escuridão da incerteza, direcione-o para o seu coração. Sinta a luz da sua atenção aquecendo a sua paz interior, fortalecendo a sua razão. Repita mentalmente como uma instrução clara para o seu subconsciente: minha atenção é o meu maior poder. Eu só foco no que é bom e no que eu posso controlar. Eu ilumino a minha paz e deixo a escuridão passar. Durma com a profunda paz de quem sabe que o poder de ser feliz está em apenas um pensamento de distância, o pensamento que você escolhe cultivar. Eu sou o mestre da minha mente. A minha atenção é a minha liberdade. Lição 18. As correntes douradas. Encontrando a liberdade na temperança. Muitas vezes, confundimos liberdade com a capacidade de fazer absolutamente tudo o que queremos. Comer o que desejamos, dizer o que pensamos sem filtro, procrastinar quando estamos cansados ou ceder a todos os impulsos. O estoico ensina que essa não é a liberdade. É a escravidão aos próprios apetites. A verdadeira liberdade reside no domínio de si mesmo, na temperança. A temperança é a virtude da moderação, do autodomínio e do bom senso, que nos permite dizer não ao impulso imediato em favor do nosso bem maior a longo prazo. Sua ansiedade e sua sensação de falta de controle vêm de um subconsciente que foi treinado a ser reacionário, a reagir a cada desejo, a cada crítica, a cada sentimento, sem um filtro de razão. A cura subconsciente é criar limites internos firmes e amorosos. Respire devagar, mais devagar, e sinta a força da sua vontade em cada respiração. Primeiro passo: a vontade racional. Feche os olhos e imagine as suas fraquezas. Procrastinação, excessos, palavras não pensadas, não como falhas morais, mas como pequenas correntes que te prendem a uma vida menor. A temperança é a chave que abre essas correntes. Para o estoico, a razão deve ser o rei dentro da sua cidadela interior. O seu subconsciente, que contém todos os seus desejos e impulsos, deve ser um súdito leal, não o soberano. A sua tarefa não é lutar contra o desejo, mas deixar que a razão decida se ele é útil ou destrutivo. Se um desejo te fará sentir culpa, dor ou arrependimento amanhã, ele é um desejo escravo e você o dispensa com um não obrigado, firme e gentil. Segundo passo: a força do hábito. A temperança não é um evento, é um hábito de pequenas escolhas corretas. Imagine que você está treinando um músculo que nunca usou antes. Cada pequena decisão temperada que você toma durante o dia, não checar o telefone imediatamente, comer com moderação, adiar a raiva, é um exercício para esse músculo. O subconsciente ama o hábito e a rotina. Ao praticar a temperança, você está reprogramando-o para que a escolha virtuosa se torne o padrão automático. Você não precisa mais lutar, porque o seu sistema já está treinado para a moderação. A lei da atração ensina que a integridade pessoal é um ímã poderoso.
Quando você vive em alinhamento entre o que diz querer, paz, e o que faz, ação temperada, o universo se move rapidamente para apoiar essa integridade. Terceiro passo, as correntes douradas da liberdade. Enquanto adormece, sinta que o seu corpo e a sua mente estão se entregando ao descanso merecido de quem está no controle. A paz do sono é a recompensa pela temperança do dia. Imagine a temperança como correntes douradas que você usa não para aprisionar, mas para guiar a sua vida. Elas te impedem de cair nos abismos do excesso e da impulsividade. Repita mentalmente, ancorando essa verdade no seu ser. Minha verdadeira liberdade é o domínio de mim mesmo. Eu sou temperado e forte e eu me escolho. Eu digo sim ao meu bem-estar a longo prazo. Durma com a certeza de que o poder de criar a sua paz está totalmente nas suas mãos, através da força suave da sua própria vontade. Eu não sou escravo dos meus desejos, eu sou livre pela minha razão. Lição 19. O ensaio mental estoico, preparando o subconsciente para a virtude. Seu subconsciente opera como um piloto automático. Ele executa o que foi mais ensaiado e repetido. Se você passa o tempo ensaiando a preocupação, imaginando cenários ruins, ou a crítica, revendo erros, ele se torna um mestre na ansiedade. Os estoicos, no entanto, usavam o ensaio mental para um propósito mais nobre, a prática da virtude. Eles não apenas ensaiavam os desafios, premeditatio malorum, mas ensaiavam ativamente a resposta virtuosa a esses desafios. A lição 19 é sobre instalar um novo software no seu piloto automático, o software da resposta estoica. Sua cura mais rápida virá quando você tornar as escolhas de calma, coragem e bondade o seu padrão reativo. Respire devagar, mais devagar, e sinta seu corpo se preparando para o ensaio mental. Primeiro passo: o ensaio do desafio comum. Feche os olhos e visualize o cenário mais comum que rouba a sua paz. O despertador tocando, o trânsito, uma crítica, um imprevisto no trabalho. Agora, em vez de se ver reagindo com raiva, pressa ou vitimismo, o piloto automático antigo, veja-se respondendo com a mais alta virtude estoica. O despertador toca. Você não o adia. Você se levanta no primeiro toque, coragem e disciplina, e agradece pela chance de um novo dia. Gratidão. O trânsito te frustra. Você ri da situação, lembra que não está sob seu controle, dicotomia, e usa o tempo para meditar ou ouvir algo bom, temperança. Alguém te critica. Você ouve sem defesa, filtra o que é útil e descarta o resto, sabedoria e invulnerabilidade. Você não está apenas pensando na calma. Você está sentindo a calma e a coragem da sua resposta no seu corpo. Seu subconsciente não sabe a diferença entre o ensaio mental e a realidade. Ele está sendo treinado para a paz. Segundo passo: a repetição da frase de comando. Quando o subconsciente recebe uma instrução sob o estado de relaxamento, ele a internaliza como uma verdade. Durante a sua visualização, repita uma frase de comando estoica que resume a sua resposta ideal. Por exemplo, eu sou a calma que a situação precisa. Ou, minha atitude é a minha fortaleza. Essa frase se tornará um gatilho que você usará no momento do desafio real. Ao sentir a pressão, diga a frase e o seu subconsciente vai disparar o padrão de resposta que você ensaiou agora. A calma e a virtude. A lei da atração ensina que a preparação é a base da manifestação. Ao se preparar mentalmente para a paz, você atrai dias que confirmam essa paz, ou desafios que você está perfeitamente pronto para superar. Terceiro passo: o descanso do guerreiro preparado. Encerre a visualização com uma sensação profunda de confiança e prontidão. Não é uma confiança arrogante, mas a confiança tranquila de quem sabe que fez o treinamento necessário. Repita as frases de ancoragem.
Eu ensaiei a virtude, eu estou pronto. Minha resposta é o meu poder. Minha resposta é a paz. Eu durmo com a certeza de que meu subconsciente é meu aliado virtuoso. Durma como um guerreiro estoico, que não teme a batalha porque já a venceu na sua mente. Eu sou o criador da minha resposta. A minha mente é a minha academia de virtude. Lição 20. A cidadela final. O repouso na razão pura. Chegamos à última lição, o ponto culminante da sua jornada de reprogramação. O repouso na razão pura. Após passar por todas as lições, a aceitação do incontrolável, o contentamento, o amor ao destino, o domínio da sua atenção e o ensaio da virtude, seu subconsciente está agora pronto para se ancorar no estado mais elevado da filosofia estoica. Viver em acordo com a natureza e com a sua razão. Isso significa: você não está mais tentando ser alguém que não é, nem lutar contra o mundo que não pode mudar. Você está em perfeita harmonia com a verdade sobre quem você é, um ser de razão e liberdade de escolha. Esta lição é a sua programação de encerramento, o botão que sela a sua cidadela interior na mais profunda paz. Respire devagar, mais devagar, e sinta que a sua mente está agora limpa, clara e em silêncio. Primeiro passo: a essência inabalável. Feche os olhos e sinta que você está no centro da sua cidadela interior. Este lugar é feito de luz, calma e uma força que não pode ser tocada por nada externo. Neste centro não há ansiedade, não há medo do futuro, não há culpa do passado. Você não é os seus erros, você não é os seus títulos, você não é o seu corpo. Você é a pura capacidade de raciocinar e escolher com sabedoria. Essa é a sua essência estoica e a sua única propriedade verdadeira. Sinta o alívio profundo de não ter que carregar nada que não seja a sua própria razão. Segundo passo: o fluir com a natureza. Os estoicos viam o universo como um todo perfeitamente interconectado. A natureza. Quando você luta, você está nadando contra a corrente da natureza. Quando você aceita, você está nadando com ela. Imagine que você é uma folha e o universo é um grande rio calmo. Você está em harmonia perfeita, seguindo o fluxo, sem pressa, sem medo, porque sabe que o rio te levará exatamente para onde você precisa estar. O subconsciente, ao receber essa imagem, libera toda a sua tensão e controle. Ele entende que a luta acabou e que a cooperação com o universo é o novo padrão. A lei da atração ensina que a harmonia com o universo é a vibração de manifestação mais alta. Você atrai ordem, fluxo e propósito. Terceiro passo: a ancoragem final da paz estoica. Esta é a sua última e mais importante instrução noturna. Sinta seu corpo se afundar no colchão, completamente seguro e em paz. Você está sendo apoiado e não precisa fazer esforço para se manter. Repita com uma convicção suave, mas total: eu sou a razão. Eu sou a liberdade. Minha paz é incondicional e não pode ser roubada. Eu vivo em harmonia perfeita com a natureza e com o meu destino. Eu sou completo. Eu estou seguro. Eu estou forte. Eu estou curado. Deixe essas palavras ressoarem em seu subconsciente como o som de um sino que anuncia a paz. O trabalho está feito. Durma com a certeza absoluta de que você é um ser de força inabalável, ancorado na virtude e na razão. Parabéns! Sua reprogramação está completa. A paz é sua.